Olá, meu nome é Letícia, sou médica veterinária e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que fazer se o seu cão acabar ingerindo ou mordendo um sapo que possa ser venenoso. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando vídeos com informações e dicas sobre o cuidado com cães e gatos. Aqui no Brasil existem várias espécies de sapo e algumas dessas espécies possuem glândulas na lateral da cabeça que armazenam um líquido, um verdadeiro veneno que esses sapos produzem como uma forma, um mecanismo de defesa da espécie. Como os sapos não têm garras, não têm outra forma de se defender de predadores, eles têm essas glândulas e quando um predador vai lá e morde esse sapo, a glândula se rompe e esse líquido entra em contato com a pele, com a mucosa da cavidade oral, ou então se o predador ingere esse sapo, ele vai passar mal. Então, é um mecanismo de defesa do sapo. E que, infelizmente, quando os nossos cães, nossos animais de estimação, entram em contato com esse tipo de secreção, eles têm vários efeitos tóxicos em relação a esse contato. Então, por conta disso, qualquer contato, qualquer interação entre um cão e um sapo tem que ser levado muito a sério, tem que ser ficado em observação e, principalmente, deve ser entrado em contato com um profissional que saiba identificar qual é a espécie, se isso tem um risco, e existem várias medidas que você pode tomar para se precaver, e já ficar atento a isso, se isso por acaso acontecer. E a intenção desse vídeo é justamente essa, te dar algumas orientações para você já ficar atento se isso por acaso alguma vez acontecer com o seu cão. Então, a primeira medida a ser tomada, se você encontrar o seu cão atacando ou com um sapo na boca, ou se ele tiver ingerido um sapo, enfim, se você tiver visto que isso aconteceu, a primeira coisa que você deve fazer é tentar identificar esse sapo, Primeiro, lógico, tentar tirar esse sapo da boca do seu cão, se ele não tiver soltado ainda, mas logo em seguida tentar identificar esse sapo. Se você não souber que espécie de sapo é essa, é importante você tentar tirar uma foto ou capturar o sapo, mas de preferência tirar uma foto para você conseguir levar isso para um profissional que saiba que tipo de sapo é, se é um sapo que apresenta risco, se não tem risco nenhum, enfim. Mas isso só vai ser possível se você puder identificar o sapo. Então, a primeira medida é, antes de expulsar ele da sua casa, você tirar uma foto e depois partir para os próximos passos. O passo seguinte seria justamente afastar esse sapo para que o cão não volte a pegá-lo, Então, tirar da sua casa e sempre fazer isso de uma forma segura para você também. Considere que o sapo possa ser realmente desses que tem essa glândula, então não entre em contato direto com a sua mão, Não pegue o sapo na sua mão, principalmente se o cão já tiver mordido. Então, faça isso com uma vareta, afaste ele com outros objetos para que você não entre em contato direto com esse sapo, senão isso também pode ser perigoso para você. Mas lembre de afastá-lo porque o cão pode querer pegar ele de novo. Então, para que isso não aconteça e ele se exponha mais ainda a esse possível veneno, é importante que você tire ele da possibilidade de contato com o seu cão. Então, depois de você ter tentado identificar o sapo, tirar uma foto e afastado esse sapo do alcance do seu cão, o próximo passo é você tentar lavar a boca do seu cão e as outras áreas que possam ter sido expostas a essa possível secreção venenosa, Então, se você conseguir, lógico, se for um cão agressivo, que você não tenha essa forma de manipular, aí esse passo pode ser pulado, mas se possível, leve seu cão a uma torneira e lave com abundância de água para que remova o máximo possível essa secreção. Se você puder, de preferência, use luvas, porque assim você também evita da secreção entrar em contato com a sua pele. Mas lave bastante, lave suas mãos também depois, mesmo que esteja com luvas, e tire ao máximo a secreção para que ela não continue em contato com a pele, com a mucosa da boca, enfim, do seu cão. Em seguida, especialmente se você não souber há quanto tempo que o cão está ali brincando de morder o sapo, verifique se ele está com algum sintoma. Alguns cães começam a salivar, começam a ter outros sintomas que indicam uma intoxicação, então verifique como que ele está no geral antes de você entrar em contato com o médico veterinário, porque essas informações também vão ser bastante importantes na hora do veterinário
decidir o que fazer, se é para levar, se é para ficar em observação em casa. Então, veja como que ele está antes de ligar para o médico veterinário, que essa vai ser a próxima recomendação, né? O próximo passo é justamente entrar em contato com o médico veterinário que acompanha o seu cão. Ligando para esse médico veterinário ou um plantonista, né? Algum profissional veterinário que possa te informar tanto se a espécie de sapo que você encontrou é um perigo, quanto se os sintomas que ele está apresentando, né? Se é que ele está apresentando sintomas são importantes, se ele tem que ser levado para um hospital, se ele tem que ser levado para uma clínica, ou se ele tem que ficar em casa em observação. É importante que você entre em contato com esses profissionais justamente para isso e para você explicar para eles há quanto tempo que isso aconteceu, se você conseguiu tirar essa foto, se você conseguiu identificar o tipo do sapo, quais são os sintomas, e aí eles vão te dar justamente uma coisa mais direcionada, né? um protocolo mais individualizado sobre a situação, porque não é todo sapo que precisa ser avaliado dessa forma. Existem sapos que de fato não têm esse tipo de glândula, então nesses casos a gente não precisa se preocupar com relação a isso, mas é importante que você entre em contato sim e não fique só observando na sua casa esperando acontecer um sintoma, porque daí pode ser realmente muito tarde para você começar um protocolo de atendimento. Em alguns casos, o médico veterinário vai pedir para você levar ele para a clínica ou para o hospital para que ele fique lá em observação. Evidentemente, depois desse primeiro contato com o médico veterinário, que vai te dar essas primeiras instruções direcionadas para o caso do seu animal, é importante que você siga essas recomendações. Então, se ele falar para levar para uma clínica ou hospital, é porque realmente isso é indicado. Não tente tratamentos caseiros, existem algumas fórmulas na internet, né, receitas caseiras do que fazer nessas situações, e isso às vezes pode até prejudicar em alguns casos. Então, nunca siga essas receitas caseiras, siga o que o médico veterinário do seu animal está orientando a fazer. E se você tiver que levar ele para algum lugar, se for indicado pelo médico veterinário que você leve a um hospital, por exemplo, tente fazer isso da maneira que o seu cão fique o mais calmo possível. Quando eles ficam assustados, eles ficam mais agitados, isso também acelera a frequência cardíaca e a circulação de um possível veneno no organismo. Então tente deixar ele calmo, por mais que você esteja assustado naquele momento, é importante que você mantenha o seu cão calmo e o mais parado possível, o mais imobilizado possível, para que isso não se dissemine mais do que o necessário. Então, até você chegar no hospital, para ele ficar mais controlado e também tudo ficar mais fácil de ser controlado também no ambiente hospitalar. Essa é a recomendação final. E aí, dentro do hospital, eles vão fazer o segmento, né, de acordo com o que você indicar do que aconteceu. O tempo, é importante por isso sempre ter uma noção de quanto tempo ele ficou com aquele sapo, se ele chegou a ingerir ou se ele só mordeu, qual sapo que foi, né? Por isso que é importante ter a identificação e também se ele já estava apresentando algum sintoma em casa. Depois disso, eles vão observar lá no consultório, ou ainda, se o médico veterinário falar, né, pelo telefone, no seu contato telefônico, que não é um caso que seja de risco, que é só para ficar observando em casa, então você pode fazer isso da sua casa mesmo e ir aí perguntando para o médico veterinário remotamente se por acaso ele apresentar algum sintoma. Mas, via de regra, quando acontece um acidente assim, nós veterinários sempre pedimos para observar dentro de uma clínica, porque se tiver alguma descompensação, algum sintoma, a gente já consegue fazer um tratamento mais imediato. Vale ressaltar que a melhor orientação é sempre a prevenção. Então, se você conseguir evitar que o seu cão tenha contato com qualquer sapo, né, ou qualquer região que possa ter sapos, isso é sempre a melhor escolha, mas, evidentemente, em alguns casos isso não é possível. Cães que vivem em chácaras, sítios, eles podem realmente ter um contato muito mais frequente com os sapos, e nesse caso não tem muito como evitar. Mas uma medida preventiva também para esses casos em que você não consegue evitar o contato é que pelo menos você tente educar o seu cão para soltar sob o seu comando. Então, se você pedir para o seu cachorro soltar o que ele tem na boca, é importante que ele faça isso justamente para essas situações, para que você não tenha que ficar brigando com ele ou correndo atrás dele para tentar tirar da boca dele
uma coisa que pode ser realmente potencialmente perigosa, como é o caso do sapo, que pode ser venenoso. Então, é importante educar o seu cão previamente para que ele solte objetos que estão na boca dele. E também, se você conseguir, né, se você for para um lugar que tenha essa incidência maior de sapos, coloque seu cão na coleira, não deixe ele solto, evite que ele fique farejando lugares que podem ter pequenas postas, né, regiões em que tenham sapos. E se você vive num sítio, realmente é mais difícil disso ser controlado, mas que pelo menos ele solte se por acaso ele entrar em contato com esse animal. Então espero que com esse vídeo eu tenha transmitido algumas dicas para você usar nessa situação, caso ela aconteça com o seu cão. E fique de olho que a gente está sempre postando mais vídeos aqui no canal da Pet Mais Vida com dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos.